Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre os rompimentos na análise técnica, o vídeo definitivo de rompimentos na análise técnica, quando aguardar confirmação, quando não aguardar confirmação e por que muita gente está operando errado, porque ela espera fechar o candle do gráfico de 1 minuto, mas aquele rompimento não pertencia ao gráfico de 1 minuto. Então quando a gente fala em aguardar confirmação, que eu vou explicar detalhadamente aqui, a gente está falando de esperar fechar o candle acima do nível que foi rompido, mas não é qualquer candle, não é o candle do tempo gráfico que você escolheu, é o candle do tempo gráfico a que pertence aquele rompimento. Pode parecer complexo, mas não vai ser, porque eu vou explicar aqui de forma bem didática. Seguinte, pessoal, vamos começar aqui primeiro no quadro branco, beleza? Vou botar aqui uma linha, que seria a nossa resistência, e aqui uma linha que é o nosso suporte, beleza? Quando a gente está falando de aguardar a confirmação, a gente está falando de aguardar fechar um candle acima do nível que foi rompido, beleza? Então eu quero fazer uma entrada na compra, o preço está subindo, subindo, eu identifiquei aqui uma forte resistência. E uma resistência é uma grande concentração de ordens de venda. Então, minha cabeça pensa, pô, se o preço passar dessa resistência, eu posso entrar, porque eu vou ter ultrapassado essa grande barreira de ordens de venda. Até aí, perfeito raciocínio. Então, quando a gente vem aqui com um candle, ó, esse candle tá aqui, só que ele ainda não fechou, tá subindo, ele volta tudo e deixa aqui uma sombra, tá? Então, você entrou sem aguardar confirmação, sem esperar o candle fechar. O que aconteceu é que você caiu numa bull trap, que é uma armadilha para os touros. Até aí, basicão, tem outros vídeos no YouTube falando isso, mas eu vou explicar aqui que tem coisas que as pessoas não estão falando por aí e tem muita gente operando completamente errado o rompimento. Então, o gráfico diário tá rompendo, aí tá o cara lá no gráfico de 1 minuto, ele fala, pô, beleza, já fechou o candle aqui desse gráfico de 1 minuto, então eu vou entrar. Só que isso não faz sentido nenhum. Então, vamos entender exatamente essa questão. Antes, é claro, deixa eu dar o exemplo aqui na baixa, sempre importante. Se a gente está caindo, deixa eu botar colorido aqui de vermelho. Se a gente vinha caindo aqui, é a mesma lógica. Se eu quero entrar no rompimento de um suporte, então eu vou esperar fechar esse candle aqui, para não acontecer essa situação que a gente mostrou, de deixar só uma sombra e fechar acima. Então fechou, ó, vamos dizer que fechou aqui, pô, beleza, você vai poder entrar porque fechou esse candle. Agora, esse suporte, ele pertencia a esse tempo gráfico? É isso que a gente vai ver nessa aula. Antes de entrar nessa questão, vamos entender o seguinte. Quando fecha esse candle, pessoal, a gente está autorizado a entrar vendido por rompimento de um suporte importante. Tá, mas o que é isso na prática? Cara, na prática, você vai poder entrar a mercado. Você vai poder, na hora que fechar esse candle, você vai poder entrar a mercado. Existe uma outra entrada? É claro que existe. A outra opção de entrada, ao invés de entrar a mercado, é você entrar por teste. Como assim por teste? Então, geralmente quando um nível importante é rompido, a gente vai ver o preço, ó, o candle seguinte, ele vai fazer um toque nesse nível que foi rompido e vai derreter. Não é sempre que isso vai acontecer. Se isso acontecesse sempre, eu seria multimilionário, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, às vezes o candle vai vir aqui, vai começar a subir. Então ele estaria verde, né? Vamos fazer aqui tudo certinho para a aula ficar bonita e virar mais um clássico do YouTube. Então, veio aqui, veio subindo, tocou nesse nível. Depois voltou, tá? E foi lá e deu continuidade a essa tendência de baixa. Ele fez um teste aqui, né? Então teria aqui uma sombra, tá? Vou botar aqui para ficar bonitinho, ó. Então teria uma sombra aqui. Beleza? Então, essa entrada por reteste, ela não é com uma ordem a mercado. A primeira entrada, quando fechou o candle, confirmou, ele fechou abaixo do nível a ser rompido, tá? No caso, esse suporte. Quando fechou esse candle, você pode entrar a mercado. Agora, vai ver, ele fechou muito distante, ó. Ele podia ter fechado aqui. Aí a relação risco-retorno começa a ficar muito ruim, né? Teu stop começa a ficar muito caro. Nessas situações, a gente vai querer fazer a entrada por reteste. Então, quando você vê que o candle seguinte, ele tá subindo para fazer o teste desse nível aqui, tá? Que é muito comum no mercado essa questão do teste. Quando esse candle tivesse vindo aqui, ele ia encontrar o quê? Ele ia encontrar uma ordem limitada de venda sua, tá? Um pouco abaixo do nível que está sendo testado, tá? Não precisa botar em cima certinho, bota um pouco abaixo, tá? Para você ter mais chances dela ser executada. Então, prós e contras das duas entradas, antes de eu cair na questão aí mais importante talvez desse vídeo, que ninguém fala por aí, então preciso eu chegar, ligar minha câmera aqui para falar sobre isso. Mas antes de eu falar dessa questão de o tempo gráfico que pertence o candle ali que está sendo rompido, deixa eu mostrar aqui para vocês os prós e contras dessas duas entradas. A entrada com ordem a mercado,
que vai acontecer é que você vai estar um pouco mais abaixo. A entrada a mercado, pessoal, ela tende a fazer você pagar um preço não muito bom, tá? Você vai pagar o preço que está saindo ali no mercado, que é completamente diferente de você falar, não, eu só quero entrar se vier exatamente nesse nível de preço aqui. Tá? Então, essa entrada é tranquila quando o candle vem aqui e ele fecha bem rente, bem próximo ao nível que está sendo rompido. Agora, quando fecha muito distante, esse que é o lado ruim dela, tá? Então você vai entrar, teu stop estava onde? Ah, estava lá em cima, vamos dizer, estava na máxima desse candle, ou estava no topo anterior, tá? No topo mais recente que o preço tinha deixado aqui, vamos dizer que era aqui mesmo, tá? Então você esconde seu stop aqui em cima, ele ficou caro, pode ficar muito caro, dependendo de aonde esse candle fechar. Agora, pelo menos você entrou, você tá dentro aqui dessa tendência, rompeu, confirmou, fechou abaixo do nível que estava sendo rompido, fechou abaixo desse suporte que você queria entrar no rompimento do suporte, fechou abaixo do suporte, então beleza, é uma entrada válida. Agora, ficou muito distante, ficou com stop caro. Então, esse é o lado ruim dela. O lado bom é que você entrou, você já tá dentro da tendência, se realmente engatar a tendência de baixa, você já tá dentro. Agora, a entrada por reteste primeiro, nem sempre vai testar, como eu falei para vocês, então às vezes você vai ficar ali esperando o teste, vai vir pertinho e vai derreter o mercado. E aí você vai ficar desejando ter entrado por ordem a mercado na hora que fechou esse candle. Mas o lado bom dela, já ficou evidente para quem está prestando atenção na aula, é que você vai pagar um preço muito melhor. Você vai entrar praticamente no nível a ser rompido, tá? No nível que você queria entrar, mas você não podia entrar direto. Por quê? Porque tinha que aguardar o candle fechar, tá? Então você não podia entrar direto aqui, mas depois que fechou esse candle, você consegue muitas vezes, em muitos casos, né, entrar bem nesse nível, tá? O preço vai lá retestar, tocou aqui e aí sim derreteu depois, tá? Então são essas duas entradas por rompimento, aguardando confirmação. São esses dois tipos de entradas que existem, uma com ordem a mercado, outra com ordem limitada. Agora vamos entender aquilo que ninguém te explicou aqui no YouTube, a não ser esse canal. Então por favor, se inscreve aí, deixa um like também. E quem estiver se perguntando o que é esse QR Code que tá aparecendo aqui no canto da tela, vai ficar curioso, vou deixar ele aqui fazendo um enigma para você ficar curioso. Pô, pega aí o celular de alguém, se você tá assistindo esse vídeo no celular, pega um outro celular e lê esse QR Code aqui. Então, tô aqui no gráfico de VEG e agora você vai entender o maior erro que as pessoas fazem aí em entrada por rompimento, que elas misturam tempos gráficos, tá? Então é o seguinte, nesse momento aqui, todo mundo, né, acho que todo mundo que já está estudando há pelo menos mais de 2 meses análise técnica, identificaria que isso daqui é um movimento importante, que isso daqui é um topo importante para o mercado. Aqui ela faria uma sinalização, tá, desse rompimento. Então, vamos dizer, tá, só para fins didáticos, que a gente tivesse nesse momento aqui, tá, do gráfico, que ainda não tivesse acontecido isso, porque esse exemplo aqui é muito bom para mostrar para vocês. Olha só, a pessoa vem aqui, ela tá no gráfico de 1 minuto, tá? 1 minuto de VEG. Aí ela vê, pô, aqui tem uma resistência importante. Ó, o preço veio lá de baixo, parou aqui, tá? Retornou aqui e voltou a cair, beleza? Então esse movimento todo aqui, pô, com certeza faz sentido marcar aqui uma resistência. Só que aí, olha a confusão que a pessoa faz. Ela tá no gráfico de 1 minuto, aí ela pensa, pô, só fechar o candle, ó, esse candle aqui fechou, estão vendo? Só fechar o candle acima desse nível aqui que eu vou poder entrar. Só que esse topo aqui, pessoal, esse topo aqui, ele não pertence a esse tempo gráfico de 1 minuto. Ele pertence, ó, deixa eu ver se ele pertence ao H1. Eu ainda nem vi a qual que ele pertence, mas certamente, ó, é do H1 mesmo. Pessoal, olha só, vamos entender isso aqui, tá? Não tem aula no YouTube, não tem aula no YouTube assim. Ó, topos e fundos descendentes no gráfico de H1, beleza. Fez esse movimento aqui, fez esse movimento, descansou, beleza? Isso daqui é o topo anterior do gráfico de 1 hora. Então, percebe que aqui ele fechou até abaixo, ó. Esse candle que veio para romper o topo, ó, puxou, corrigiu, rompeu. Esse candle aqui fechou abaixo, não confirmou. Agora, esse aqui confirmou? Bom, vai fechar em 40 segundos, então sim, confirmou. Estão vendo? Então, esse topo aqui, ele é o topo anterior do gráfico de 1 hora. Se você quer entrar no rompimento desse topo, não faz sentido nenhum você achar que a entrada foi confirmada porque fechou um candle de 1 minuto acima dessa resistência. Então, pessoal, isso daí não está sendo explicado por aí. Peço, por favor, para você compartilhar esse vídeo. Vai me ajudar compartilhando? Vai, mas a verdade é que vai ajudar mais a pessoa que assistir esse vídeo do que a mim mesmo, ganhar um view a mais, um view a menos. Então não deixa de compartilhar o link desse vídeo, tá? Ó, aqui na nossa frente acabou de fechar, estão vendo? Acabou de fechar esse candle, confirmou. Lembra que a gente falou que dá para fazer 2 entradas? Se eu quisesse entrar no gráfico de 1 hora aqui, ó, o rompimento do topo anterior, né? Entrar nesse pivô de alta, formou um pivô de alta aqui.
Lembra que a gente falou que daria para ser a mercado? Essa situação, vocês acham que qual que é melhor? Qual entrada é melhor? A mercado ou limitada? A mercado ficou muito alto. Eu queria que tivesse fechado aqui, ó. Tem que fechar acima do nível, mas tem que fechar minimamente rente a esse nível, senão fica muito caro o stop, que o fundo anterior tá aqui. Esse é o stop mais protegido de todos. Então, quem quer entrar comprado nesse mercado, olhando para o gráfico de 1 hora, vai estar com o stop aqui. Esse é o stop mais técnico de todos, tá? Então, aqui seria o caso de eu apregoar agora uma ordem limitada de compra. Ó, uma ordem limitada de compra aqui, esperando testar. Mas e se não testar? Se não testar, paciência, tá? O mercado vai embora sem você, vai subir sem você. Vão ter outros mercados aí para você operar, tem outros gráficos aí para você olhar. Agora, nesse momento aqui, se eu quisesse entrar no rompimento do topo anterior do gráfico de 1 hora de VEG, se eu quisesse entrar, eu entraria com uma ordem limitada de compra, correndo o risco de ficar de fora da operação, beleza? Ia ficar aqui, ó, tá? Aqui esperando a ordem, tá? Se caísse ali e vier aqui, pá, beliscar minha ordem, aí eu entro com stop nesse fundo aqui. Então, pessoal, vamos voltar para o gráfico de 1 minuto. Olha que confusão que o pessoal faz. Esse aqui é o movimento que a gente estava vendo no gráfico de 1 hora, ó. Puxou, corrigiu, beleza? Aqui tá o fundo do gráfico de 1 hora, ó. Estão vendo? Esse é o movimento. Aí vem o jagunço e o que ele faz? Ele acha que se fechar um candle aqui, ó, do gráfico de 1 minuto, confirmou. Estão vendo que absurdo? Então, olha só, o candle aqui do gráfico de 1 minuto, ele confirma rompimentos do gráfico de 1 minuto. Ou seja, vamos pegar isso aqui, ó, esse movimento, puxou, corrigiu, estão vendo? Todo mundo enxerga um fundo mais alto que o fundo anterior, isso aqui é um topo, estão vendo? Todo mundo enxerga isso daqui. Se não enxerga, tá faltando você maratonar os vídeos do canal. Agora aqui, estão vendo como chegou aqui pertinho, ó, corrigiu e veio para romper, não rompeu, estão vendo? Ficou uma sombra ali, ó. Vou botar de novo, ó, marcar aqui esse nível a ser rompido, ó, nível a ser rompido, vou botar certinho aqui, ó, certinho. Pessoal, quando que confirmou aqui o rompimento do topo anterior do gráfico de 1 minuto? Esse candle aqui, ó, esse candle que fechou acima. Então, ó, a gente tá agora no gráfico de 1 minuto, mas você entendeu que se isso aqui, ó, se isso aqui fosse o gráfico diário, vamos só supor, isso aqui é o gráfico diário. Aí veio o cara, bota lá no gráfico de 1 minuto, ele pega um rompimento que tá ocorrendo no gráfico diário. Aí ele pega, fala, pô, confirmou a entrada. Ué, por que confirmou? Porque fechou o candle do gráfico de 1 minuto. Então, pessoal, brincadeiras à parte, tá? Não quero ser agressivo com esses tapas que eu dou no vídeo, é só para você gravar o conteúdo. Mas eu acho que ficou bem clara essa questão de que o tempo gráfico aqui pertence àquele rompimento, que é o tempo gráfico que a gente espera o fechamento do candle. Então, pessoal, acho que não ficou nenhuma dúvida em relação a isso. Se ficou, comenta aqui embaixo que eu tiro ideia para fazer o vídeo seguinte, olhando os comentários de vocês, tá? Aí eu penso num tema para um vídeo, então não deixa de comentar aqui e não deixa, é claro, de abrir sua conta no BTG Pactual. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.